E aí galera, aqui é o Multicore e bem-vindos a mais uma análise do canal. E aí galera, aqui é a Duke e antes de começar, se inscreve no canal se você é novo por aqui, dá like nesse vídeo e ativa o sininho, beleza? Na descrição do vídeo segue o link do nosso Facebook, Twitter e Instagram. E agora bora para o que interessa. A gente não conseguiu fazer live do beta do Metal Gear porque a gente tava meio que envolvido em outros projetos. Mas aqui tá um pouquinho do que a gente esteve trabalhando. A gente espera que todos possam aproveitar este conteúdo muito feito com amor, tá? Lembrando que esse vídeo é beta, tá? Vamos dizer assim. Ainda vamos ajustar essa produção de análise de jogos. Então talvez demore um pouquinho pra sair as próximas, tá? Tipo, a gente precisa discutir algumas coisinhas sobre edição com o nosso querido roteirista, que vai começar a ser o nosso editor também. Bom, ao menos o editor não vai ter dislexia, não é mesmo? Né, Multi? A gente vai ficar muito feliz com as contribuições de vocês, então vocês podem utilizar a área dos comentários para fazer isso. Mas assim, respeito é bom e conserva os dentes, beleza? Então vamos colocar as contribuições com muito carinho, com muita alegria e respeito, beleza? Vamos ao que interessa. E olha o que aconteceu. Eu tô sem dente agora. Survive? Bom, a gente sabe que deu muita polêmica com a produção desse jogo em função de que ele foi o primeiro após a saída do Kojima da Konami. Mas vamos dizer assim, a demissão do Kojima foi uma questão política e o jogo pode ter saído muito bom independentemente disso, beleza? A história. Bom, gente, a narrativa que o jogo apresenta, para ser mais precisa, acontece após a destruição da Mother Base em Metal Gear Solid Ground Zero. A base é destruída e alguns dos soldados acabam ficando para trás. O jogador encarna um desses soldados. Logo depois que o boss escapa, um fenômeno estranho afeta essa região da base e as coisas começam a flutuar e o personagem do jogador acaba perdendo um braço. O jogador é resgatado por um cara que depois a gente descobre que o nome dele é Good Luck, que em português é boa sorte. Ele vai explicar pro protagonista que ele está infectado por uma forma de vida que é de outra dimensão. Esse evento estranho que aconteceu era um buraco de minhoca que levava a essa outra dimensão. Good Luck trabalha para a Seção. Eles enviaram um time para essa outra dimensão e o time simplesmente desapareceu. Então eles têm energia para enviar somente uma pessoa para lá para tentar resolver esse problema todo. O interesse da Seção em investigar o lugar é que essa forma de vida que causa a infecção também é uma fonte de energia, a mesma que eles usam para abrir os buracos de minhoca. Bom, o jogador chega lá e a partir daí é lutar para sobreviver e resolver todo esse mistério para poder voltar para casa. Como que o jogo funciona? As mecânicas do jogo seguem bem parecidas com outros jogos da série Metal Gear. O jogador continua tendo a grande variedade de ações que os outros jogos também já permitiam, com o diferencial de ter que buscar recursos para fabricar itens e comida. Não existe muito mistério nesse sentido. Na campanha, todos os codinomes são relacionados ao inferno. Tipo, a base é chamada de Caronte e o lugar também é se referido como se fosse o inferno mesmo. Ainda que diversas mecânicas funcionem bem, como as antigas já do jogo, boa parte dessas novas mecânicas, pelo menos, também fora do lugar, assim, meio flutuando no negócio. Talvez uma das coisas que desgaste bastante os jogadores é o fato de que quase todos os recursos precisam ser coletados e não construídos a partir de outros, ou seja, vai ser coleta para mais de 1 metro. Qualidade técnica. Os gráficos do jogo são bonitos e bem desenhados. Dá pra perceber que eles foram bem feitos, com os efeitos dos inimigos passando pelo portal, caindo no chão, e com o jogador já podendo meter bala para matar eles antes de eles levantarem. O som continua mantendo aquele estilo da série, com trilha sonora mais clássica e um ambiente sonoro bem elaborado. Existe, porém, uma certa sensação de que, na verdade, pouca coisa foi criada para o jogo em si e muita coisa foi aproveitada dos jogos anteriores da série. Por fim, vale destacar que a gravidade do jogo é algo que funciona bem, principalmente com os itens caindo pelo cenário e as esferas rolando. Pontos fortes.
O matchmaking funcionou muito bem no beta, tipo, no geral não deu problema, então a gente pode dizer que o trabalho é minimamente bem feito para os fãs poderem se divertir no modo cooperativo. A dificuldade do jogo também tá bem balanceada, para vocês terem uma ideia, o Avalis que só conseguiu ser o melhor das 3 partidas que ele jogou, porque ele tá acostumado com o tipo de jogo, que significa que sim, existe um balanceamento entre ação e estratégia. A gente zoa o Avalis, mas ele sabe jogar jogos de ação, tá? Então, tipo, ele não é perito, mas ele é um bom jogador. E como ele joga muito bem jogos de estratégia, jogos que fazem essa mistura de ação e estratégia, fazem ele ter esses destaques meio absurdos, assim. Foi mais ou menos o que aconteceu quando ele jogou Battlefield 1 e ficou em terceiro no ranking com 14 mortes, enquanto que o quarto lugar ficou, tipo, com 30 mortes. Então, né? Esse balanceamento do jogo é uma das coisas mais importantes, porque ele ajuda a ter um público mais variado e também faz com que diversos estilos de jogos funcionem numa mesma partida, favorecendo a criação de times, pessoas diferentes jogando o jogo, sabe? Além disso, o jogo também manteve uma ênfase no modo furtivo, porque o jogador aqui ele vai estar com poucos equipamentos, que também podem quebrar meio rápido, e precisa enfrentar uma horda de monstros considerável, ou passar por eles então despercebido, usando o modo furtivo. Existe também uma ênfase no combate corpo a corpo, que é válido para a campanha, no cooperativo e também é mais diversificado. A partir de determinado momento na campanha é possível conduzir as missões cooperativas mesmo dentro da campanha. E a cada missão o jogador vai disponibilizar novos recursos para a base, mantendo uma boa dinâmica no jogo e uma progressão constante que não é nem tão rápida nem tão lenta demais, mas que se ajusta no ritmo do jogador, ao mesmo tempo que incentiva o jogador a ir evoluindo. Administrar a base é algo que o jogador vai conseguir aproveitar, ainda mais que muitas coisas acabam funcionando meio que automaticamente, algo que é um problema de alguns jogos de sobrevivência, tipo um jogador que está em nível mais alto, que precisa coletar continuamente recursos iniciais manualmente. Então, assim, acaba não ficando tão chato. Depois de um tempo, a base vai facilitar bastante certas mecânicas do jogo que, a princípio, inicialmente só atrapalham. Problemas do jogo. Para falar dos problemas do jogo, é preciso falar do jogo como ele foi feito, não do jogo como ele poderia ser. Metal Gear Survive conta com um excesso de mecânicas. Na campanha é possível passar boa parte do tempo na base só para se ter uma ideia. Então, é um salto grande demais para a série. Seria difícil que tudo funcionasse, as mecânicas de comida e sede não ficassem, chatas. Que não dessem trabalho desnecessário ao jogador sem realmente acrescentar alguma coisa positiva. Seria muito mais interessante terem simplesmente focado na questão de criação de itens e recursos com aquele modo mais simples e prático. A campanha aqui não convence, ela é só um aquecimento para o modo multiplayer, a história não cola e a repetição excessiva do jogo é extremamente frustrante. Em suma, o jogador vai passar boas horas fazendo exatamente as mesmas coisas. Existe uma pouca variedade de inimigos, então acaba ficando mais chato ainda. O jogador vai passar horas enfrentando os mesmos inimigos básicos, cuja única dificuldade vai ser caso eles estejam em hordas e em ambientes dos quais o jogador talvez não consiga escapar. Além disso, a inteligência artificial deles pode até ser bem feita, mas é feita para ser só artificial, que não tem nada de inteligência em correr para cima do jogador sem sequer contornar um pedaço de cerca. Ok que eles são zumbis, tá? Mas o jogador enfrenta inimigos assim em excesso. Os ambientes do jogo são os mesmos, não importa para onde o jogador vai olhar. A Konami poderia ter utilizado a desculpa de ter buracos de minhoca para criar cenários diferentes, e em cada cenário alguns inimigos diferentes e tal. Recursos diferentes para serem coletados também era uma boa. Isso sem falar que tudo é centralizado na base principal, sem a possibilidade de o jogador criar itens no inventário ou durante as idas a campo e tal, o que deixa o jogo muito de ir a um lugar e voltar para a base, ir para outro lugar e voltar para a base. E fica nisso, não sai desse lugar. A mesma mecânica, se fosse um jogo totalmente cooperativo, seria mais interessante. Uma variedade maior de cenários facilitaria também a criação de novos inimigos, ou mesmo de incentivar o jogador a explorar cada cenário para buscar recursos específicos. Uma mecânica que é muito interessante em jogos, de sobrevivência, que foi exatamente a proposta desse jogo. Bom, por fim, provavelmente o maior problema do jogo é que ele é um jogo completo. Sim, aqui entra um dos grandes problemas do jogo e provavelmente a reclamação que assume os desgostos de muita gente.
Se o jogo fosse tipo uma expansão, uma DLC, ou mesmo um modo de jogo de uma edição canônica da série, sabe? Seria uma coisa completamente diferente. Mas Metal Gear Survive seria muito mais efetivo se fosse um modo de jogo multiplayer cooperativo, como, vamos dizer assim, um modo zumbi, sabe? Agora, como ele é um jogo completo, aí ele deixou a desejar. Dessa forma, boa parte das texturas do jogo, os inimigos e essas outras dinâmicas seriam muito melhor aproveitadas. Ainda mais que o jogo tem cenários absurdamente repetitivos, então não faz sentido. Simplesmente cortar a campanha e deixar o jogo totalmente cooperativo, com alguma historinha mais bobinha, assim, aproveitando essas mecânicas para missões mais diversificadas, em cenários mais diversificados, com inimigos mais diversificados, tornaria o jogo uma experiência bem mais interessante. Então, galera, lembramos então aqui que essa é a nossa análise do jogo. Se você concorda ou discorda, pode botar aqui embaixo nos comentários. Lembrando assim, sempre com muito amor, com muito respeito no coração. E também coloca aqui embaixo se vocês gostaram desse novo estilo de vídeo, uma análise mais completa de um jogo específico. Caso vocês tenham gostado, podem também colocar novas ideias, outros jogos que vocês queiram uma análise mais profunda. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir, me amem, e até a próxima.